Dar início à nossa aula, abrindo a Idade Moderna, e para a gente entender a Idade Moderna, é primordial que a gente entenda, antes de mais nada, o que nós chamamos de teóricos do absolutismo. Por que estudar esses teóricos? Cada um deles teve relativa influência sobre determinados sistemas, sobre determinados governos, determinadas formas de entender o absolutismo. Então, é determinante para o processo do que a gente vai entender por formação das monarquias nacionais e as características que compõem essas monarquias nacionais e como elas se formaram na Espanha, em Portugal, na Inglaterra e na França, antes de qualquer coisa, observar o que esses teóricos têm a dizer. Certo? Nós vamos estudar em destaque 3 aqui, mas eu gostaria de falar depois de um quarto teórico que também deu a sua contribuição. Beleza? O primeiro deles, né, é um clássico, né, foi Nicolau Maquiavel. Maquiavel, minha gente, é um italiano. A sua teoria ela foi formalizada no século XVI. Né? Ele é conhecido por uma frase extremamente simbólica que mostra esse poder dos reis. Né? Os fins justificam os meios, ou seja, quem seriam esses fins e quem seriam esses meios. Né? O fim para Maquiavel sempre é o Estado, certo? Então, para que o Estado alcançasse um modelo de exemplo de como se governar, qualquer meio que fosse utilizado seria necessário, certo? Para ele, o Estado forte depende inegavelmente de um governante forte, né? Então, para Maquiavel, a partir do momento em que você entende que o Príncipe, que é o principal legado e o principal livro que Maquiavel desenvolveu sob sua teoria, dizia basicamente o seguinte, e uma das frases que justificam, inclusive, a própria teoria dele, né? O rei ele não precisa ser piedoso, misericordioso, ele deve apenas fingir ser ou pensar, acreditar que era misericordioso, bondoso, caridoso. Só que o rei ele precisa ser implacável, duro, eficaz, desde que seja para a manutenção do Estado. Então, para ele, qualquer valor político ou cultural pode ser colocado de lado, desde que seja para a manutenção e para a estruturação do Estado como um todo. Certo? Na visão de Maquiavel, que tem outra frase bem conhecida, ele diz assim: entre ser amado e ser odiado, prefira ser odiado, pois as pessoas lhe temem, porque ser amado você pode ser traído. Então Maquiavel defende um Estado forte e que esse Estado forte é organizado necessariamente por um rei que tome decisões fortes. Nem que essas decisões custem vidas, que essas decisões custem o sofrimento do povo, desde que seja para manter o equilíbrio do Estado, o líder deve tomar qualquer que seja a sua opinião. Então, grande parte dos reis absolutistas que você vai ver na Europa usaram essa teoria de Maquiavel, usam essa prática de que a sensibilidade, o amor, certas emoções, elas devem ser deixadas de lado, certo? Para que o cumprimento do dever do Estado, né, seja objetivado. Os súditos, o nome está dizendo, são aqueles que cumprem ordens. O monarca é aquele que governa, e para governar ele deve usar de qualquer que seja o atributo. Maquiavel está aqui nessa imagem, né? É uma pintura do século XVI. O seu principal livro está aqui, né? Que é O Príncipe. Essa edição em particular é muito interessante, foi a que eu li, certo? Porque ela é feita com notas do próprio Napoleão Bonaparte, ou seja, todo grande líder europeu leu O Príncipe, né? E a partir do momento em que você tem a leitura e a percepção daquilo que está sendo dito, Napoleão ele conseguiu ser tão egocêntrico que ele fez a leitura do Príncipe fazendo retificações ao livro, acrescentando, certo, determinadas posturas que ele, Napoleão, tomaria, certo? Ou seja, como quem está corrigindo o Maquiavel. E eu vou fechar cada um desses pensadores com uma frase,
certo? E a frase de Maquiavel diz claramente o seguinte, ó, não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Ou seja, para o monarca, para aquele que governa, certo? O fardo e o peso político, o peso do poder, ele é muito grande, mas aquilo deve ser realizado, certo? Então é o nosso primeiro teórico, Nicolau Maquiavel. O segundo é Thomas Hobbes. E aqui quando a gente vai para Thomas Hobbes, que é um dos mais radicais teóricos do absolutismo, ele joga em sua obra, dos vários livros que escreveu, uma frase que é enigmática. O homem é lobo do próprio homem. O homem é lobo do homem. E quando a gente diz que o homem é lobo do homem, a gente usa um animal irracional, que é um lobo, né, que é um animal inteligente, que vive em coletividade, né, ele vive numa matilha de lobos, só que esses lobos se alimentam e caçam juntos. Mas sempre que a fome assola, certo? Sempre que há uma necessidade de competição, essa competição ela se aflora e a vez individual fala mais alto. Diante dessa situação, Hobbes utiliza de forma brilhante, certo? Essa hipótese do lobo, exatamente para dizer o quê? Que na sociedade humana nós somos indivíduos, somos recheados de vontades. E nossas vontades elas são individuais. Ele diz que os humanos nascem ruins e são egoístas por natureza. Embora nós tenhamos aprendido a viver em civilização, embora nós tenhamos aprendido a viver em sociedade e tenhamos leis para organizar as coisas, quando a vontade individual ela é colocada em xeque, o homem desperta dentro dele o próprio homem. Então, diante desse pessimismo que ele faz, certo? Na sua teoria sobre a condição humana, né, enquanto ser civilizado e pensante, ele diz que só há uma forma, certo? Desse homem não impor sua vontade sobre o coletivo. É ele tendo um governante que passe para ele, certo? De maneira clara, leis rígidas, leis rigorosas, que sejam cumpridas pela coletividade, certo? Que sua vontade não esteja acima de vontade de ninguém, e sim a vontade do todo, a vontade do Estado e a vontade do soberano. Por isso ele é um dos mais radicais teóricos de todo o processo. E ele diz o seguinte: se não houver leis duras, se não houver um governante duro, e se esse governante não tiver o controle absoluto do poder, o mundo ou aquela civilização, ela entra em choque, ela entra em guerra, ela entra em caos. Então, Hobbes ele é um dos predecessores daquilo que chamamos de teoria do caos, né? E que estabelece que é preciso deixarmos de ser lobos, certo? E passarmos a viver em sociedade como cordeiros. Então ele usa e parafraseia, né, a história do lobo e do cordeiro exatamente para mostrar como é a sociedade do caos e como é a sociedade do equilíbrio. A sociedade do equilíbrio é aquela que garante, certo? A vida de cordeiro, a vida da obediência, de obediência das leis e obediência ao suzerano, certo? Thomas Hobbes tem, né, na sua principal obra, o Leviatã, que é um monstro, né? Ele cria esse monstro para mostrar que os seres humanos eles são destrutivos por natureza, né? E a necessidade desse governante, a necessidade desse homem organizado e desse homem pacificador da sociedade, que seria o monarca. Ele é um monarquista declarado. E uma frase que marca o Thomas Hobbes de maneira direta é isso aqui: olha, qualquer governo é melhor que a ausência de governo. O despotismo, e aí para quem não sabe, o despotismo são governos arbitrários, governos totalitários, né, onde a vontade do soberano se sobrepõe a todas as vontades. Por pior que seja, é preferível ao mal maior da anarquia, que é aquela história da vontade individual, da violência civil generalizada e do medo permanente da morte violenta, ou seja, do lobo. Então, se é para deixar aflorar o lobo, que exista um governo despótico, que exista um governo autoritário, um governo que controle tudo isso, certo? Então, esse é o nosso segundo teórico do absolutismo. O primeiro, Maquiavel. Ao Estado, tudo. E o equilíbrio do Estado depende das ações do governante. E esse governante deve tomar qualquer ação que seja necessária para que o fim, que é o Estado, seja mantido em equilíbrio. O segundo, Thomas Hobbes. Somos maus, somos elementos ruins e individualistas.
e agimos por vontade própria. Somos lobos. Então, é preciso um governo absoluto. É preciso um déspota, um governante arbitrário, para que essa vontade de lobo se transforme em cordeiro, para que a gente evite o caos e a anarquia, e para que a gente viva de forma coletiva e sem o medo da morte. Certo? Então, já temos dois dos filósofos absolutistas. O terceiro entra num novo ciclo que a gente chama de filósofos da teoria do direito divino. Como assim? São filósofos que vão utilizar esse Jacques Bossuet e o próximo, que embora não tenha colocado no slide, eu também vou comentar, que é Jean Bodin, outro francês, né? Ambos do século XVII, eles estabeleceram como regra e lógica, certo? De que toda decisão do rei está ligada a uma decisão de Deus. E aí vamos entender a sua teoria. Né? Ele envolve a política e a religião usando o pressuposto de que aquele que governa um povo, ele está ali não pela vontade do povo, mas por uma decisão divina. Foi Deus que escolheu que ele estivesse ali. Então, se Deus escolhe aquele que lá governa, não pode haver espaço, certo? Para contestação a este poder, exatamente porque se você contesta a decisão de um rei, você se volta contra a decisão de Deus. Consequentemente, se o rei estabelece determinada lei, essa lei deve valer como ferro, certo? E ela é endossada por Deus, pois foi da vontade de Deus que aquele governante estivesse lá e impusesse a lei. Então você tem que cumpri-la. E aquele que desobedece também está desobedecendo à vontade divina. Teóricos como Jacques Bossuet foram muito importantes na França para o estabelecimento de reis, além de déspotas, além de arbitrários e que tomavam suas decisões por conta própria e sua própria vontade, né? Estabelecer essa ligação de que o rei era uma investidura de Deus. Né? Os reis franceses, né? Eles tinham um costume de, às vezes, passearem entre o povo com as mãos espalhadas, com as mãos abertas, para que o povo tocasse em suas mãos, para que o povo tocasse em suas roupas, e o povo acreditava que tocando as mãos do rei, e tocando as roupas do rei, eles poderiam se curar de doenças, eles poderiam se livrar de males, eles poderiam ficar longe dos pecados. Então cria-se uma divinização da figura real. Então, assim, Bossuet tem uma importância muito grande. E o principal ícone desse modelo, quando a gente for falar do absolutismo francês, vai ser exatamente Luís XIV. Luís XIV, da dinastia Bourbon, ele chegou a dizer uma frase que mostra exatamente todo o poder que ele tinha. L'État est moi. O Estado sou eu. Certo? Então, ele governa, ele decide e ele representa o povo francês graças à vontade divina. Então, Bossuet é o nosso terceiro teórico. Ele tem o seu principal livro, essa cópia foi a única imagem que eu encontrei assim, melhorzinha, né? A Teoria segundo as Sagradas Escrituras, né? Uma obra exatamente que referenda essa questão religiosa. Você vê no próprio quadro de Jacques Bossuet, né? Ele com a cruz, né? Mostrando a questão do cristianismo, a importância da religião e da teoria que ele acreditava e defendia. E por que eu disse a vocês que eu precisava também citar um quarto filósofo, embora a gente não tenha tanta ênfase em cima do Jean Bodin, mas que também se faz necessário, porque ele também faz parte desses teóricos do direito divino. E ele estabelece uma teoria muito interessante que merece ser pelo menos contada a vocês. Certo? Ele divide a sociedade em 3 pilares. Ele diz que existem 3 pilares que formam a condição humana para que seja um homem íntegro, respeitoso e obediente a Deus. Ele diz que existe um primeiro pilar que chama-se a família. E que essa família ela é responsável principalmente pela formação e a base daquilo que somos, que nos dá desde o nome até a condição religiosa que temos, que nos dá as primeiras informações, que nos conduz nos primeiros momentos. Então esse é o primeiro pilar, a família. Ele diz que depois que esse primeiro pilar cumpre o seu papel, existe um segundo pilar muito importante, que é a escola. A escola, ela tem um papel de formação, ela fundamenta, por isso que a gente chama aquela fase principal do ensino de ensino fundamental. Ela fundamenta, além da leitura,
além da luz do conhecimento, ela também fundamenta regras sociais, ela lhe impõe limites, ela estabelece relações, ela lhe forma e lhe faz conduzir como agente social dentro de um quadro coletivo. Ela lhe uniformiza, por isso que você usa uniforme na escola. Certo? Ela disciplina, ela cria regras de horário, ela cria regras de tudo. Então, depois do pilar da família, o segundo pilar é a escola. E o terceiro pilar, para Jacques Bossuet, é o Estado. Aquele homem que é bem formado na família, certo? Bem educado na escola, ele é obediente ao Estado e suas leis. Então, quando a gente tem esses três pilares, você se torna aquilo que ele arremata no final do seu discurso, dizendo: és um homem de bem e misericordioso, pois és temente a Deus e temente ao rei. Então, diante desse processo, né, fechando a frase que Jacques Bossuet vai colocar aqui, eu precisava também falar de Jean Bodin, porque eu não usei ele no slide, mas é preciso a gente, pelo menos, informar que ele tem um papel importante também dentro dessa conjuntura política que desenvolveu esses teóricos. Né? A sabedoria humana aprende muito se aprender a calar-se. Olha que frase forte de um teórico absolutista. Cabe ao homem escutar muito e falar pouco. Ou seja, o quesito questionador, ele deixa de existir. Né? Você tem que ser obediente, você tem que ser súdito daquele que vai lhe governar. Beleza? Um abraço e a gente segue em nossas próximas aulas com os estados nacionais, com as características que esses estados têm, e a gente vai avaliar também quais são os principais estados. Um grande abraço.